Queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Irmãos, hoje nós vamos estudar um assunto que eu disse no estudo passado, né? Se Deus ele é bom, se Deus ele é amoroso, por que ele então permitiu o mal entrar nessa terra? Hoje nós vamos estudar a origem do mal. Se Deus é perfeito, por que ele criou algo ou alguém que iria trazer sofrimento, tristeza a esse mundo? Por quê? Será que Deus, sendo um Deus de amor, ele criaria o mal? Será? Será que Deus criou o mal por algum motivo? Deus criou o mal porque teria que acontecer alguma coisa, algum propósito. Vamos pensar, meus irmãos, que nem Judas. Jesus escolheu Judas, certo? Deus sabe do futuro desde o princípio. Jesus ali sabia que Judas iria traí-lo. Fica uma incógnita, essa é a palavra, né? Fica uma interrogação na cabeça, né? Jesus escolheu Judas por um propósito? Esse é o meu pensamento do Júlio. Jesus, ao escolher Judas, estava escolhendo Judas porque precisava de alguém para fazer o que Judas fez. Precisava de uma pessoa para levar Jesus ao julgamento ali? Ou não? Será que tinha um propósito da escolha de Judas? Porque Jesus escolheu os 12 apóstolos, certo? E digamos assim, o trabalho de Judas, né, teve um propósito. O propósito de entregar Jesus para ser morto. Ou não? Só estou fazendo você pensar. A origem do mal. Será que Deus criou o mal para um propósito ou não? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores com a existência de doença, sofrimento e morte? O que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos, frios que acontecem todos os dias? É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? São perguntas, irmãos, que nós temos que fazer, né? É aquilo que eu sempre penso. Nós somos falhos e pecadores, mas nós também temos um cérebro. Deus nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar. Eu acredito que até aí não é pecado, porque existe muitas dúvidas, como por exemplo, irmãos, se tudo na vida, pelo menos na vida que a gente conhece, tudo tem um princípio? Para tudo tem um princípio? Quem criou Deus? É uma coisa para se pensar, né? Não estou dizendo que alguém criou Deus. Por favor, não me entenda mal. O que eu quero dialogar aqui com vocês são pensamentos. É uma coisa que eu penso.
Até esses dias os meus filhos, né? Eu faço culto aqui em casa com os meus filhos, com a minha esposa, né? Nós oramos a Deus todos os dias. Graças a Deus, nós desenvolvemos isso aqui em casa, né? E pregando aos meus filhos sobre criação, essas coisas, eles vieram perguntar isso a mim. Olha só, papai, quem criou Deus? Se Deus criou a gente, criou os animais, criou tudo, quem criou Deus? Eles perguntaram. E aí a gente fica sem resposta, né? Porque nós não sabemos. Porque, irmãos, nós temos que entender que a nossa mente, ela é curta, né? Ela é finita. Ela não é infinita que nem a de Deus, né? Ela é finita. A gente ainda não conseguimos pensar como Deus pensa, que nós somos pecadores, nós temos uma limitação. E isso nos faz pensar. Claro que faz. Porque se tudo tem um começo, quem criou Deus? Fica um ponto de interrogação. É claro que são coisas que nós vamos aprender quando nós estivermos no céu, na eternidade, como muitas outras perguntas, irmãos, que não têm resposta. Então, assim, Deus não criou o mal. Nós temos que ter isso muito fixado em nosso coração. Deus não criou Satanás. Deus criou Lúcifer, um anjo de luz, um anjo perfeito, um anjo sábio, um anjo amoroso, como todos os outros, certo? Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer, sim. Isso é uma prova, irmãos, do livre-arbítrio. Uma coisa que muitos não acreditam. Né? Eu tenho um amigo que não acredita fielmente no livre-arbítrio. E isso é uma comprovação de que Deus criou seres livres para escolher. A tentação no Éden foi a mesma coisa, de Adão e Eva. Uma prova de que existe o livre-arbítrio. Adão e Eva, irmãos, tiveram uma escolha. Uma escolha. Eles poderiam ter escolhido não conhecer o bem e o mal, não ter comido a fruta. Porque Deus disse, não coma, pois no dia que você comer, você morrerá. Eles escolheram comer. Isso é o livre-arbítrio. Com Lúcifer não foi diferente. Deus criou um ser perfeito. Só que a Bíblia fala que achou iniquidade no coração de Lúcifer. Nós vamos ver um texto falando sobre isso na Bíblia. Então ele teve a sua escolha, ele teve o poder de escolha, como os anjos que ele trouxe para a terra, que hoje são os demônios, os anjos caídos. Uma terça parte ele trouxe com ele. Ele conseguiu convencer. Isso lá no céu. E isso me faz pensar, irmãos. Se lá no céu Satanás conseguiu convencer anjos inteligentes, perfeitos, para o seu argumento, o que dirá de nós? Por isso que eu falo, irmãos, que nós temos que nos preocupar sim com a televisão, com a internet, com o celular, porque todas essas áreas, com alimentação, com roupas, com várias coisas, tudo existe o lado bom e o lado ruim das coisas. E nós temos que nos preocupar sim.
principalmente com os nossos filhos, que ainda não têm a capacidade de discernir muito bem o que é o certo e o que é o errado. Por isso, irmãos, a importância para quem tem filhos de fazer culto em casa. Lê um versículo que você entende sobre aquele versículo e explicar para os seus filhos. Eu gosto muito de pegar os versículos de Salmos e Provérbios. Ali tem muitos versículos muito diretos que dá para entender o que está escrito. E aí você lê aquele versículo, 1, 2, 3 versículo, e aí você explica para os seus filhos. Para quê, irmãos? Você vai moldando os seus filhos para que eles entendam o que é o certo e o que é o errado, o que é do bem e o que é do mal. Tanto na questão da alimentação. Aqui em casa a gente se preocupa muito com a saúde, né? Nós vamos entrar nesse assunto, mas eu vou detalhar mais esse assunto quando chegar no tema da alimentação. Mas a alimentação é a mesma coisa, explicar para eles o que faz bem e o que faz mal, para que eles não fiquem doentes. E aí você vai explicando, pouco a pouco, né? Que não pode se entupir de bala, porque criança gosta muito de doce, né? Não pode se entupir, não pode comer toda hora, e você vai explicando e vai mostrando. Na televisão a mesma coisa, na questão de desenhos, que criança gosta de desenho, você vai explicando, ó, esse aqui não é legal, porque tem maldade, ó, você tá vendo aqui, ó, tem maldade, tal, tem feitiçaria, e você vai explicando. Tudo, irmãos, na vida nós temos que ir explicando para os nossos filhos. Mas vamos lá. Deus não criou o mal. Isso nasceu no coração de Lúcifer. Isso ainda é um mistério. É sim, irmãos. Como eu disse, existem algumas perguntas sem respostas. Nós teremos essas respostas no céu, quando chegar a hora. Quando Jesus voltar, quando nós estivermos no céu, lá nós vamos desfrutar de tudo que é bom do céu, que Deus criou para nós. E nesse processo, nós vamos estar perguntando a Jesus, Jesus, quem criou o Senhor? Eu tenho essa dúvida. Não é pecado, irmãos. Eu acredito que não é pecado a gente ter essas dúvidas, né? E sim, é uma dúvida que eu tenho. Meus filhos vieram me perguntar e é uma dúvida que eu sempre tive, porque é uma pergunta que todos fazem, né? Quem criou Deus? Porque no nosso modo de enxergar, sempre tem um princípio. Para tudo na vida tem um princípio, para tudo. No nosso modo de entender as coisas, né? Então a gente pergunta, da onde veio Deus, Jesus, Espírito Santo, né? Enfim. E o pecado também, isso que nasceu no coração de Lúcifer, né? Que nasceu o mal no coração de Lúcifer, a iniquidade, é um mistério, ninguém sabe. Por quê? Porque Deus criou seres perfeitos. Até então, irmãos, por Deus ter criado tudo perfeito, todos os anjos, toda a criação de Deus não conhecia o mal. Certo? Faz sentido. Por quê? Porque Deus não criou o mal. Deus não criou o pecado. Não. Mas isso nasceu no coração de Lúcifer. E a gente para pensar, como nasceu? Se lá no céu nunca houve isso. Nunca houve uma palavra errada dos anjos. Faz sentido. Então, como surgiu isso? Não temos a total compreensão desse fato. A Bíblia não explica sobre isso. Isso só nos prova que sim, que existe o livre-arbítrio, como eu já disse. Temos o poder de escolha em nossas vidas. Somos seres livres, sim.
Nós somos sim seres livres. Nós temos um poder. Esse é o único poder que Deus nos deu. Que poder é esse? O poder de escolha, meus irmãos. O poder de escolher que lado eu quero ficar. Do lado de Cristo ou do lado de Satanás? Por isso eu não acredito nessa teoria que eles falam por aí, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe. Uma vez salvo, você pode tropeçar e cair. Eu nasci na igreja, irmãos. Nasci na igreja, praticava ali na igreja, fazia estudos bíblicos quando eu era criança e eu amava. No decorrer da minha vida, eu saí da igreja. Saí, fui pro mundo, conheci as coisas erradas do mundo, comecei a usar drogas, bebidas e tal. Chegou um ponto que Jesus falou, meu filho, chega, vem, volta. E eu ouvi a voz de Deus, não literalmente, eu senti isso, que eu deveria voltar. E eu voltei. Então que história é essa? Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Porque se a gente for pensar, eu já era salvo, eu já estava salvo. Mas aí eu saí da igreja, mas agora eu voltei. Mas eu posso tropeçar de novo e sair da igreja, acontecer alguma coisa e falar, não quero mais. Isso para mim não me importa mais, pode acontecer. Então nós somos seres livres, seres com poder de escolha. Agora vem a grande pergunta, né, meus irmãos? Por que Deus não destruiu o mal ou Satanás logo no começo? Por quê? Por quê? Deus precisava agora provar para o universo de que os argumentos de Satanás eram errados sobre a pessoa dele. Por isso Satanás levou consigo uma terça parte dos anjos de Deus com ele. Imagina os argumentos, as acusações que Satanás não fez contra Deus. Queridos, quando houve essa rebelião no céu, e eu vou ler um livro aqui do Espírito de Profecia, por isso que eu gosto muito do Espírito de Profecia, porque o Espírito de Profecia, ele esclarece muita coisa. Ele não é um complemento da Bíblia, não. Ele abre margens, né? Ele faz a gente pensar, né? Ele é que nem, por exemplo, né, irmãos, lá na Bíblia, aonde fala dos mandamentos de Deus. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui. A lei de Deus fala que não é para adulterar. Aí Jesus vem e fala assim, olha que interessante, em Mateus 5, versículo 21 diz assim, por exemplo, a Bíblia fala lá no Antigo Testamento que não é para matar, fala não mate, né? Mas Jesus vem e fala assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate, quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Olha só, Jesus está ampliando o mandamento. Olha que interessante. Versículo 27 diz assim, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Ponto. Lá no mandamento está assim. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Então quer dizer, Jesus está ampliando o mandamento. O Espírito de Profecia é isso. Ele amplia o nosso pensamento, o pensamento da Bíblia, ele amplia. E isso é muito interessante, irmãos. Por isso que eu gosto de ler o Espírito de Profecia. Eu gosto de verdade. E eu sinto em meu coração de que o Espírito de Profecia são escritos inspirados por Deus. Eu creio. Muitas pessoas não creem, tudo bem, eu respeito.
Eu, Júlio, creio, porque existe muitas comprovações de que o espírito de profecia foi enviado por Deus para que nós pudéssemos entender melhor a palavra de Deus. Então, irmãos, por que Deus não destruiu o mal? Ali no ato, surgiu o mal no céu, Satanás se rebelou, Lúcifer se rebelou e tal. Deus falou, não, aqui eu não tolero isso, então já que você fez isso, pá, foi destruído. Vou destruir vocês. Né? Satanás e os anjos que ele trouxe consigo. Irmãos, você imagina como que ficaria os anjos? Porque quando houve isso, Satanás veio com argumentos muito fortes. Tanto não é que ele trouxe uma terça parte dos anjos de Deus com ele. Então o argumento de Satanás foi muito forte. Foi muito forte. Porque ele conseguiu convencer uma terça parte dos anjos. Imagina se Deus destruísse ele ali. Os outros anjos que ficou do lado de Deus, eles iam ficar em dúvida. Nossa, será? Vamos supor hoje, aconteceu isso há milênios atrás. Será que os anjos hoje não iam olhar e pensar, nossa, será que Satanás lá atrás não tinha razão, não estava com a razão? Ia ficar uma dúvida, tanto com os anjos como com toda a criação de Deus. Porque Deus não tem só a criação dele no céu, lá onde Deus mora. Existem outros mundos que têm a criação de Deus. Satanás tentou esses mundos, mas não conseguiu entrar. Ele só conseguiu entrar aqui no planeta Terra. Então, irmãos, por isso que Deus não destruiu Satanás ali no ato. E eu gostaria de ler para vocês alguns textos no livro Grande Conflito e depois nesse livro aqui, ó, um livro fantástico que eu gostaria, se vocês puderem ler. É um livro maravilhoso que desvenda muitas coisas que aconteceu nessa época lá no céu, Em Busca de Esperança. E se você não leu esse livro aqui, irmãos, leia. Chegou a hora de você estudar esse livro. Chegou a hora. Não brinque, irmãos, com a salvação de vocês. Mesmo que você não creia. Vamos supor que você não crê. Lê. Além de fazer bem a leitura, muita coisa vai esclarecer aqui. E como eu sempre digo, irmãos, não acredita em mim, não acredita em pastores, em padre, em bispo, não acredita em ninguém. Acredite em Deus. O que você tem que fazer? Orar. Senhor, eu vou começar a ler esse livro, O Grande Conflito. Se o Senhor tem algo a falar comigo, por favor, Pai, fale comigo. Se não, vai ser mais um livro que você vai ler. Converse com Deus. Entende? Faça de Deus um amigo íntimo. Senhor, me mostre se realmente é para mim ler, se realmente é um livro inspirado que o Senhor escreveu através da irmã White. Por favor, Pai, revele em meu coração, mostre a mim. E aí deixa com Deus. Comece a ler, deixe com Deus. Queridos, eu gostaria de ler aqui a página 214 desse livro e 215. Amigos, eu vou ler algumas coisas aqui, eu vou ler meio rápido porque é muita coisa para ler. É por isso que é bom você pegar para ler, é fantástico. Diz assim: ao deixar a presença de Deus, Lúcifer saiu difundido e descontentamento, o descontentamento entre os anjos. Ele agia de maneira dissimulada e escondia seu verdadeiro propósito, apresentando ter reverência a Deus. Também esforçava-se em provocar insatisfação pelas leis que governavam os seres celestiais.
Então ele tinha insatisfação com a lei de Deus. Ele falava que a lei de Deus aprisionava os anjos do céu. Mas antes disso teve um porquê que ele entrou nessa ideia. Também esforçava-se em provocar insatisfação pelas leis que governavam os seres celestiais, insinuando que elas impunham uma restrição desnecessária, sendo que os anjos possuem uma natureza santa. Lúcifer insistia em que os anjos deveriam obedecer unicamente à sua consciência. Deus o tratava de maneira injusta ao conceder honra suprema a Cristo. Lúcifer alegava não pretender a exaltação própria, e sim liberdade para todos os habitantes do céu, a fim de que pudesse alcançar condições mais elevadas de existência. Deus tolerou Lúcifer durante muito tempo, não foi rebaixado de sua posição elevada, nem mesmo quando começou a apresentar suas pretensões diante dos anjos. Inúmeras vezes lhe foi oferecido perdão, com a condição de que se arrependesse e abandonasse seu orgulho. O maior problema de Lúcifer, e talvez o nosso hoje, é o orgulho, irmãos. Cuidado com o orgulho. Cuidado com essa questão de às vezes você não querer pedir perdão, por mais que você esteja certo, correto, de você não querer pedir perdão para uma pessoa que você ama, que talvez você até ama, mas você não pede porque eu tô certo. Sabe aquele negócio assim? Eu não vou pedir porque eu não fiz nada, porque eu tô certo, que ele venha e me peça perdão. Sabe essas coisas assim? Cuidado. Cuidado com o orgulho. Essa é a maior desgraça que o ser humano pode ter. O orgulho de querer pisar nas pessoas. Se você tem dinheiro, sabe, de você querer ser o bambambam só porque você tem dinheiro, tem um emprego bom. Por isso que a Bíblia fala, humildade. Os orgulhosos serão condenados, mas os humildes serão exaltados. Deixa eu ler mais algumas coisinhas aqui, irmãos. Mas o orgulho o impediu de submeter-se. Todas as habilidades de sua mente brilhante foram então dedicadas ao engano, a fim de conseguir a simpatia dos anjos. Deus, em sua sabedoria, permitiu a Satanás continuar a sua obra. Por que Deus não destruiu Satanás no ato? Deus, em sua sabedoria, permitiu a Satanás continuar sua obra, até que a atitude de desafeição amadurecesse e se tornasse uma visível revolta. Era necessário que seus planos fossem completamente desenvolvidos, era necessário para que seu verdadeiro caráter fosse visto por todos. Então, irmãos, Deus permitiu e permite até hoje para que o caráter de Satanás possa ser visto por todos, de que ele estava e está errado. Fantástico. Até nisso Deus é amoroso. Até nisso Deus é amor. Por quê? Porque Deus precisa provar para todos de que Satanás está errado. Esteve errado e está errado e continua errado e vai estar errado por toda a eternidade. Por isso que ele vai ser destruído. Ele, os seus anjos e quem estiver com ele. Por isso, irmãos, a gente precisa buscar a Deus todos os dias. Por quê, irmãos? Porque nós somos falhos e pecadores. A nossa natureza carnal, o que é? É fazer o que é errado. Por isso que nós precisamos de Cristo todos os dias, do Espírito Santo todos os dias. Por isso que a gente ora todos os dias, a gente lê a Bíblia todos os dias, a gente conversa com Deus o dia inteiro, todos os dias. A gente vai à igreja, eu vou à igreja porque é para fazer gracinha para os outros, porque eu sou cristão. Não, irmãos, eu vou à igreja porque eu preciso de Cristo.
Porque eu preciso de sair de lá melhor. Se você vai à igreja e você sai de lá pior, cuidado com essa igreja. Porque, como eu disse, a própria Bíblia fala que nos finais dos tempos iria aparecer muitos falsos profetas. Então, se você vai a uma igreja, irmãos, e você sai de lá pior do que você entrou, cuidado. Cuidado. Então, eu não vou a uma igreja, eu não oro porque é bonitinho, eu sou cristão. Eu oro porque eu preciso de Deus para vencer os ataques do inimigo. Ou você acha que ele não te ataca todos os dias? Todos os dias. Você acha que ele não quer matar o seu filho? Você acha que não? Você acha que ele não persegue você, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos todos os dias? Se você não ora com os seus filhos, cuidado. Existe um pensamento de um pastor que diz assim: é loucura você sair de casa sem ao menos fazer uma oração, enfrentar o dia a dia sem a proteção de Deus. É loucura. É loucura, irmãos. E faz sentido. Olha o mundo que a gente vive. Você acha que no mundo espiritual, irmãos, não existe o grande conflito? Existe um pensamento no Espírito de Profecia que ela fala assim: se Deus abrisse os nossos olhos por algum momento para a gente ver o que está acontecendo no mundo espiritual, a gente correria imediatamente para Cristo por medo. De medo. Por que Cristo não faz isso? Por que Cristo não abre os nossos olhos para a gente ver o que está acontecendo de fato? É porque Ele não quer que você corre aos pés dele por medo, mas sim por amor. Eu faço tudo isso, irmãos, porque eu amo a Cristo. Eu quero estar no céu. Eu quero viver aquilo que Cristo pede para eu viver, proporciona a mim. Eu quero. Eu não quero ser uma pessoa má, eu não quero ser uma pessoa desobediente, eu não quero fazer as coisas erradas. Júlio, eu não quero. Por mais que eu faça, às vezes eu caio em pecado, né? Eu não quero cair. Eu luto todos os dias para ser uma pessoa boa, para ser uma pessoa amável, para amar os meus filhos, amar minha esposa, respeitar a minha esposa. Eu luto todos os dias. Não é fácil. E eu não faço isso para bater no peito e falar que eu sou cristão. Lógico que não. Eu faço porque eu sinto necessidade disso. Claro, infelizmente, existem pessoas que estão nem aí, não tem essa necessidade. Mas eu não. Sabendo de tudo, por isso que Deus fala, né? As pessoas que não estudam, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu pego esse texto e vejo, nossa, como nós precisamos estudar. Para quê? Para a gente não perecer. É que nem, por exemplo, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Toma vacina ou não toma vacina? E aí? Acredito na Globo ou não acredito na Globo? Eu preciso ter posicionamento, eu não posso acreditar nas pessoas. Eu tenho que estudar. Guardo o sábado ou não guardo o sábado? O que eu faço? Cada um fala uma coisa. Eu tenho que ir para a Bíblia, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar. Por isso que nós temos que estudar. Por isso que a Bíblia fala: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por quê? Porque não estudam. E realmente, irmãos, infelizmente, muitos perderão a sua salvação por falta de conhecimento.
perderão. Não fala aqui em Mateus, né? Eu já li para vocês, mas Mateus 7. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor que entrará no reino de Deus, mas toda pessoa que faz a vontade do Pai. Muitas pessoas não vão entrar no reino de Deus, mesmo crendo em Jesus, crendo no Senhor, porque não faz a vontade do Pai. Creem, mas faz da sua vida o que quer. Por quê? Falta de conhecimento, porque não estudam, não corre atrás, não obedece. E você acha que não tem um dedinho aí atrás do enganador que nós estamos estudando hoje? Pois ele enganou uma terça parte do céu. Será que ele não tem poder e inteligência para enganar você e eu? É coisa para se pensar, irmão. Sabe por quê? Não brinque com a sua salvação, como eu já disse. Vou falar isso até o final do estudo. Não brinque com a sua salvação. Não brinque. Lembrando, irmãos, vou deixar o telefone aqui embaixo para contato, tá? Se você quiser entrar em contato comigo para a gente dialogar sobre o assunto, pelo WhatsApp, tá? Você manda um áudio, escreve, a gente vai conversando no decorrer da semana. Fique à vontade, tá bom? Deixa eu ler mais algumas coisinhas aqui, irmãos. Deixa eu ver onde eu parei. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos os planetas que ele havia criado. Que era difícil aos anjos desvendar a verdadeira natureza de suas ações, antes que tivesse um desenvolvimento completo. Bom, deixa eu ver aqui. Bom, queridos, vamos deixar o livro para lá, que tem muitas coisas ali que eu gostaria de ler, mas eu gostaria de ler algumas coisas aqui na Bíblia para vocês, como por exemplo Ezequiel 28, de 13 em diante, diz assim: Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubens e diamante, topázio, berílio, ônix e jaspe, safira, esmeraldas e granadas. Você tinha joias de ouro que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, com as asas abertas. Você vivia no meu monte santo e andava pelo meio de pedras brilhantes. A sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso o levou à violência e ao pecado. Por isso, anjo protetor, eu o humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por causa da sua beleza e sua fama, e fez perder o juízo. Então eu o joguei no chão, a fim de servir de aviso para os outros reis. Então a própria Bíblia declara que Deus criou um ser perfeito, só que achou nele iniquidade. Por ser um anjo poderoso, muito belo. E deixa eu ler aqui no livro, esse livro agora aqui, ó. Olha o comentário desse livro sobre esse texto que eu li, de ser um anjo belo, um anjo poderoso. Por que ele se sentiu assim? Se sentiu assim na questão de desenvolver o mal no coração dele, né? O orgulho, enfim. Olha o que diz. No primeiro capítulo já desse livro aqui, tá, irmãos? Um livro fantástico. Antes de sua rebelião, Lúcifer era um anjo nobre, o primeiro em honra depois do amado Filho de Deus. Olha só. Então, abaixo de Deus, Jesus Espírito Santo, vinha Lúcifer. Seu rosto, como dos outros anjos, era suave e expressava felicidade. Sua forma era perfeita e o seu porte majestoso. Uma luz especial resplandecia de seu rosto e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. No entanto, o Filho de Deus tinha preeminência sobre todo o exército angelical.
O Pai anunciou que Cristo, seu Filho, era igual a ele, Deus o Pai, de modo que em qualquer lugar que estivesse presente o Filho, isso valeria por sua própria presença, a presença de Deus o Pai. Ele trabalharia especialmente em união com o Pai no plano da criação da terra e de cada ser vivente que devia habitar nela. Lúcifer sentiu inveja e ciúmes do Filho de Deus. Aqui começou tudo. Mesmo assim, quando todos os anjos se curvaram diante de Jesus, reconhecendo sua supremacia, grande autoridade e direito de governar, Lúcifer se curvou com eles, mas o seu coração estava cheio de inveja e rancor. Cristo fazia parte do conselho especial de Deus que tratava dos planos divinos, enquanto Lúcifer desconhecia tudo isso. Ele não compreendia, nem lhe fora permitido conhecer os propósitos de Deus. No entanto, Cristo era conhecido como soberano do céu. Seu poder e autoridade eram os mesmos de Deus. Jesus, está falando de Jesus. Lúcifer se considerava o favorito entre os anjos. Ele era grandemente exaltado, mas isso não despertava nele louvor e gratidão ao Criador. Ao contrário, ele desejava a superioridade do próprio Deus. Deus criou um ser, sim, majestoso, poderoso, né? Um ser diferente de outros anjos. E Lúcifer deveria ser grato a isso, certo? Mas não. Por ele ter tudo isso, aonde Deus deu isso para ele, além dele ser grato, ele quis ser como Deus, mais que Deus. Quando Deus anunciou que Jesus era como ele, Deus o Pai anunciou aos anjos que Jesus era como ele, Lúcifer sentiu inveja. No contexto do livro aqui, porque ele achou que essa supremacia deveria ter vindo para ele. Olha que coisa. Por ele, por Deus ter feito um ser grandioso, né? Como Lúcifer. Aqui fala, né? Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, como eu li no comecinho aqui para vocês, ó, Lúcifer era um anjo nobre, o primeiro em honra depois do Filho de Deus. Então quer dizer, né? Lúcifer estava acima dos anjos e abaixo de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí está escrito aqui, ó, uma luz especial resplandecia do seu rosto e brilhava ao seu redor, mais viva do que ao redor dos outros anjos. Então, por causa disso, irmãos, o anjo Lúcifer achava que ele era o bambambam, ele deveria ser o bambambam. Quando Deus o Pai falou que Jesus era Deus, né? Jesus era, fala aqui do exército, né? Peraí. Fala aqui que o Pai anunciou que Cristo, seu Filho, era igual a ele, de modo que em qualquer lugar que tivesse presente o Filho, isso valeria por sua própria presença. Outra aqui, o Filho de Deus tinha preeminência sobre todo o exército angelical. Aí veio Satanás, Lúcifer, naquela época, porque ele tinha tudo aquilo, ele era diferenciado e falou, não, eu que deveria ser isso. Eu que deveria ser, deveria ter a preeminência sobre o exército angelical. Então ele começou a criar dentro dele aquele orgulho, ciúmes, orgulho de que ele era o bambambam. Que coisa, irmãos. Como nós precisamos tomar cuidado, sim, com o orgulho. Tome cuidado. Se policie.
Porque isso vem nada mais, nada menos do que do próprio Satanás. Quando você desenvolve o orgulho, é o próprio Satanás que está te usando, que nos usa, né? Ele está nos usando para ser assim. E Cristo nos ensina a ser humildes. Satanás nos ensina a ser orgulhosos, mas Cristo nos ensina a ser humildes, como a Bíblia declara. Olha que interessante que diz aqui o livro, né? É por isso que eu gosto de ler, como eu disse, o Espírito de Profecia, porque ele amplia algumas coisas, irmãos, que não está na palavra de Deus. Os anjos leais e sinceros procuraram reconciliar o poderoso rebelde à vontade do seu Criador. Justificaram o ato de Deus em conferir honra ao Filho e com fortes argumentos tentaram convencer Lúcifer, os anjos, né, de que ele não tinha menos honra agora do que antes de o Pai proclamar a autoridade conferida ao Filho. Então tudo começou quando Deus, o Pai, né, apresentou Cristo como o Filho dele, né? Enfim, mostraram claramente a ele, a Lúcifer, que Cristo era o Filho de Deus e que existia com ele antes que os anjos fossem criados, que sempre estivera à direita de Deus, Jesus, né? E que sua amorosa autoridade nunca foram questionada. Olha só, eles diziam que o fato de Cristo receber honra especial do Pai na presença dos anjos não diminuía a honra que Lúcifer havia recebido até então. Os anjos choraram ansiosamente, tentaram levá-lo a renunciar ao mau desígnio e render submissão ao Criador, pois até então tudo tinham sido paz e harmonia. Lúcifer recusou ouvi-los, ó orgulho. Então se afastou dos anjos leais e sinceros, chamando-os de escravos. Por que escravos? Aí ele entra contra a lei de Deus. Primeiro ele quer receber honra, porque ele deveria ser acima de Cristo. Aí ele viu que não deu certo, agora ele entra contra a lei de Deus e começa a chamar os anjos de escravos. Irmãos, não é exatamente o que acontece hoje para aquelas pessoas que guardam as leis de Deus? Não são chamados de escravos legalistas? Pense nisso. Esses anjos leais a Deus ficavam pasmos ao ver que Lúcifer era bem-sucedido em seus esforços para incitar a rebelião. Ele prometia um novo e melhor governo. Que novo e melhor governo, né? Olha como é que está o nosso mundo, que maravilha. Do que tiveram até então, no qual todos seriam livres. Um grande número manifestou o desejo de aceitá-lo como líder e principal comandante. Por isso eu digo, cuidado ao você pensar que você é livre para fazer as coisas. Você não é perante Deus. Por enquanto, aqui nessa terra, a gente sim precisa se privar de muitas coisas. Porque as coisas que tem nesse mundo, parece que você pode fazer tudo. Assistir tudo, comer de tudo, falar de tudo, vestir qualquer roupa, tá tudo certo. E na verdade não está. Porque é isso que Satanás está implantando no nosso mundo hoje. E nós temos que tomar cuidado. Por isso que eu falei, eduque os seus filhos de verdade. Porque se você não educar nos caminhos do Senhor, Satanás fará isso por você. Cuidado, irmãos. Tem muita coisa nesse livrinho aqui que eu gostaria de ler para vocês, mas o tempo não dá, irmãos. Porque senão o estudo vai ficar muito grande, mas eu gostaria de ler mais uma coisinha aqui. Então Satanás se tornou mais ousado em sua rebelião e expressou seu desprezo à lei do Criador. Declarou que os anjos não precisavam de normas
mas deviam ser livres para seguir a própria vontade. A própria vontade. E aqui na Bíblia fala o quê? Que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a própria vontade. A própria vontade, a Bíblia fala? A vontade de Deus. Esse sim entrará no reino de Deus. Você entende, irmãos? Porque eu sempre falo para vocês que não é aquele que crê em Cristo que vai para o céu. Deixa eu te explicar. Não é aquele que crê em Cristo e faz da sua vida o que quer. Por isso que eu não concordo com esses pregadores que falam que você é só crer em Cristo e você não precisa fazer nada. Nada. Como assim nada? Como assim? Então eu posso continuar comendo o que eu quero, assistindo o que eu quero, vestir o que eu quero, ir para onde eu quiser, beber o que eu quero. Ó, eu creio em Cristo, não preciso fazer mais nada. É isso que Satanás está propondo. E a Bíblia fala que é sua fé sem as suas obras. Por isso que eu sempre bato em cima disso. Não é só crer em Jesus, irmãos. Esse é o primeiro passo, sim, é o primeiro passo. Mas você precisa fazer a vontade de Deus. Existe um texto aqui na Bíblia que eu não sei onde é, irmãos. Se é em Efésios. Eu não sei, deixa eu ver se eu acho aqui, mas diz mais ou menos assim, meus queridos. Que Jesus, ele não morreu na cruz para que você continuasse no pecado. Está escrito. Jesus morreu na cruz sim por você, mas para você se afastar das coisas erradas. Então eu preciso fazer a vontade de Deus. Deixa eu ver se eu acho. Achei, irmãos, está aqui, ó, 1 Pedro 2:24, olha o que diz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio do sofrimento dele, vocês foram curados. Então Jesus morreu na cruz por nós, sim, para que a gente continuasse no pecado. Então que história é essa? Que é só eu crer em Jesus, eu não preciso fazer mais nada. Eu, Júlio, desculpa, para quem pensa assim, eu não creio. Se você diz que me conhece, mas não guarda os meus mandamentos, você é mentiroso. A Bíblia fala sobre isso. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do Pai. O que é sua fé sem as suas obras é nada. Porque até os demônios creem em Jesus, em Deus, e eles estão salvos? Não. Por que eles não vão ser salvos? Porque eles não obedecem. São coisas para a gente pensar. E é isso que Satanás está fazendo. Eu vou ler de novo para a gente terminar. Então Satanás se tornou mais ousado em sua rebelião e expressou seu desprezo à lei do Criador. Declarou que os anjos não precisavam de normas, que deveriam ser livres para seguir a própria vontade, a qual os guiaria sempre retamente. Declarou que a lei divina era uma restrição à liberdade e que a abolição dessa lei era um dos grandes objetivos da posição que havia assumido. Então, meus queridos, cuidado. Torno a dizer mais uma vez, não brinque com o inimigo. Ele sabe o que faz. Nós não. Ele sabe o que está fazendo. Ele não brinca de ser Satanás. Nós não sabemos o que fazemos. Por isso nós precisamos de Cristo, da Bíblia, para nos orientar o que é certo ou errado. Nós brincamos de ser cristãos. Nós sim brincamos. Tomem cuidado. Corra para perto de Cristo, estude a palavra de Deus, busque mais conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento.
que essa profecia não caia em cima de mim. Porque eu busco conhecimento, eu busco fazer a vontade do Pai, mesmo que eu não consiga, mas eu luto para fazer. E Deus fala, através do Espírito de profecia, que se você luta para fazer a vontade de Deus, mesmo que você não consiga, para Cristo já basta. 2 textos mais, irmão, só 2, para a gente terminar, que eu acho muito importante. De que maneira Satanás ele nos engana hoje? 2 Coríntios 11:14 diz assim: e isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele, os demônios, se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. É por isso que eu digo, cuidado com os falsos profetas, com as pessoas que usam a Bíblia, mas não falam a real verdade. Fala verdade, 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 um pouquinho de mentira. Verdade, 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 um pouquinho de mentira. A Bíblia não é assim. A Bíblia é toda a verdade. E é por isso que nós temos que nos atentar a isso. Porque Satanás ele se disfarça de anjo de luz para te enganar. Cuidado. Cuidado. Nos finais dos tempos, irmãos, não sei se você sabe, Satanás se materializar de Jesus. Ele vai imitar mais ou menos a volta de Jesus e vai andar pelo planeta Terra enganando a muitos. Só que quando Jesus realmente voltar, Jesus ele vai ficar nas nuvens, ele não vai pisar no planeta Terra. Muitos não sabem disso e serão enganados. Porque Satanás, disfarçado de Jesus, ele vai fazer maravilhas, ele vai pregar, ele vai fazer o que Jesus fazia. Só que ele vai andar pela terra. E a Bíblia fala que quando Jesus voltar, Jesus não vai pisar na terra. Só que multidões, bilhões de pessoas não sabem disso. Por quê? Porque não estudam a palavra de Deus e serão enganadas. Entende a importância de estudar? Agora você pode me perguntar, Júlio, mas como vencer isso então? Efésios 6, versículo 10 em diante diz assim e a gente termina. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso pegue agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapato a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Ore sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Será que nós estamos orando, irmãos? Parece que cada vez mais a gente deixa a oração de lado pela correria do dia a dia. Orem, estudem a palavra de Deus. Orem, estudem a palavra de Deus. Saia da televisão, saia do celular, estude a palavra de Deus. Orem. Mostre para os seus filhos quem é Deus, quem é Jesus. Apresente para eles
para que o futuro dos nossos filhos possam ser melhor. Por que o mundo anda de mal a pior, meus irmãos? Como eu já disse, porque o povo não estuda a palavra de Deus e não levam essa corrente para os seus filhos. Por isso que as crianças estão cada vez piores, com depressão, bate no professor, xinga pai e mãe, e tá nem aí, faz o que quer. Estudem e orem. Estudem e orem. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Vou deixar o contato aqui para vocês, se quiserem entrar em contato comigo, tá? Conversar sobre o assunto. E semana que vem estaremos de volta. Fique na paz do Senhor.